título, né, do nosso encontro de hoje é Joel, a espiritualidade como fonte de vida concreta. A gente tem estimulado essa reflexão em cima da concretude da vida e os profetas estimulando a gente a pensar esses lados concretos da vida. A gente pensou em questões como o sofrimento, a inimizade, a própria espiritualidade, a vida concreta em si, né? O profeta Amós mostrando a realidade da vida, né? Então hoje uma ênfase que a gente pode botar assim, ligar o canal para a gente pensar o profeta Joel é a espiritualidade no conceito de fonte de vida. Para isso a gente precisa se situar um pouquinho na história, embora o livro de Joel seja um livro um tanto quanto complicado da gente situar no momento histórico, porque a gente não tem muitas evidências do momento exato que essa história acaba acontecendo. Então existe muita divergência entre os biblistas para localizar esse profeta, né, no tempo. Mas fica numa faixa ali mais ou menos razoável, né, que a gente sabe como um profeta foi alguém que atuou durante o tempo da monarquia dividida, né? Então alguns têm dúvida se foi antes do exílio à Babilônia ou depois do exílio à Babilônia. A dúvida basicamente é essa. E eu até diria que talvez o livro tenha dois momentos, um anterior ao exílio à Babilônia e outro posterior ao exílio à Babilônia. O que não é nada absurdo. E aí não teria sido o mesmo Joel, mas alguém inspirado pelo movimento que ele tenha iniciado, pela obra dele, né? Ou algum editor mal ou bem intencionado que foi lá e enfiou um pedaço de um texto no meio de outro, né? Então, como esse tipo de coisa é muito difícil da gente mapear, e um livro ainda mal datado, né? Então talvez isso entre no caso de Joel, entre no conjunto das coisas que são tanto quanto irrelevantes para a gente ler o livro. Se fosse outros livros, eu diria, não, esse negócio de datação é importante, mas de Joel não parece ser uma questão chave. Agora, o que nos dá a impressão, né, numa leitura do livro de Joel, é que o povo que acaba sendo alvo, né, ouvinte dessa mensagem de Joel, vivia uma espécie de drama de ruína. Parece que a história se ambienta num contexto de fome profunda ou de destruição em massa de lavouras, provavelmente causada por uma peste de gafanhotos que teria assolado toda a plantação daquela região. E nesse contexto é importante a gente lembrar o esquema típico da teologia que cerca o povo nesse momento. A teologia típica, ou a teologia padrão, ou a teologia oficial, vai, a princípio, dizer o seguinte: olha, se isso aconteceu, é porque a gente está errando de alguma forma. Esse tipo de desgraça seria por conta de algum erro que nós temos cometido e vem da forma de um castigo. Só que parece que o livro de Joel quer transpor esse limite imposto pela teologia do castigo, a teologia da retribuição, e promover uma nova visão a partir de uma ressurreição em meio às cinzas. O livro de Joel é um livro um pouco fênix. Diante da desgraça, que tipo de ânimo, que tipo de força, que tipo de impulso a gente pode ter para começar um caminho diferente? E aí a ideia de espiritualidade como fonte de vida concreta. A gente pensar em como que essa coisa, né, vamos chamar assim, essa coisa, como que essa coisa
chamada espiritualidade pode, dentro de seus limites, dentro de suas limitações, ou até da forma como nós encaramos essa espiritualidade, ser encarada, ser assumida como uma fonte de vida concreta, né? Bom, mas para a gente começar a dar um pouquinho de corpo a essa discussão, vamos começar lendo um pequeno trecho da obra do próprio profeta Joel, que faz parte ali dos textos introdutórios, capítulo 1. Então, esse pequeno trecho evidencia bem o clima de destruição desse contexto em que o livro aparece. Diz o livro de Joel: já terá acontecido coisa igual no tempo de vocês ou no tempo de seus antepassados? Aquilo que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aquilo que o destruidor deixou, o gafanhoto saltador comeu. Aquilo que o saltador deixou, o gafanhoto descascador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Gemam, beberrões, porque lhes tiraram o vinho da boca. Pois uma nação poderosa e sem conta invadiu o meu país. Seus dentes são como de leão e sua goela como de leoa. Deixou minha vinha arrasada e as figueiras reduzidas a galhos secos. Comeu-lhes até a casca e os galhos ficaram brancos. Suspira como jovem vestida de luto pelo noivo de sua juventude. No templo de Javé não há mais ofertas nem libação de vinho. Os sacerdotes, ministros de Javé, estão todos de luto. A roça foi devastada, a terra está de luto. O trigo se perdeu, o vinho secou, o azeite sumiu. Fiquem tristes, lavradores, gemam, cultivadores da vinha, por causa do trigo e da cevada, pois está perdida a colheita dos campos. A parreira secou, a figueira murchou. Romã, tâmara, maçã, todas as árvores frutíferas secaram, e até a alegria dos homens desapareceu. Vistam-se de luto e chorem, sacerdotes. Gemam, ministros do altar. Venham dormir em panos de saco, ministros de Deus. Proclamem um jejum, convoquem uma assembleia. Reúnam na casa de Javé, Deus de vocês, os chefes, com todos os moradores da região. E gritem a Javé. No meio do texto, de alguma forma, ele faz um link com a destruição de nação, né? Ele fala aqui, pois uma nação poderosa e sem conta invadiu o meu país. Então, claro que você fica um pouco na dúvida se é o gafanhoto real, se é a nação que invadiu e tal. O que geralmente o pessoal comenta é que as duas coisas teriam acontecido, né? Uma fato e a outra possível. E aí o profeta Joel estaria fazendo um diálogo entre esses dois eventos de destruição, né? Bom, aqui a gente já tem algumas ideias, né? É engraçado que esse profeta Joel, ele assume uma postura muito diferente de outro profeta que a gente já leu, no caso o profeta Abacuque, né? Abacuque diria: ainda que a figueira não floresça, né, e não haja fruto na videira e por aí vai. Aqui ele fala: olha, não tem, e aí por isso a gente chora, por isso a gente deve se vestir de luto, por isso a gente deve gemer, sofrer, gritar. É uma incorporação desse sofrimento como uma reação diante dessa condição. A ideia de botar para fora, de extravasar, reclamar, viver o luto dessa desgraça. Só que é muito curioso, né? Porque no meio dessa leitura, falando todo esse contexto de destruição e tal, ele convida
convida, no final desse textinho, a que esse choro, essa lamentação, esse grito, seja direcionado. Venham dormir em panos de saco, ministros de Deus, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia, reúnam na casa de Javé, Deus de vocês, gritem a Javé. De que lugar ele está falando? Porque ele conclama aqui os ministros altares, certo? Façam, Deus de vocês, ministros. Ele está falando de que lugar? Provavelmente do Reino do Sul. Não, de que lugar é assim? Qual é o ponto? Lugar teológico, vamos chamar assim. Olha, essa distância, né, de vocês e tal, geralmente é colocada do povo em direção a esses que são líderes da nação, né? É uma distância, e inclusive alguns profetas... Ele está falando então do povo. Seria do povo, como um profeta típico, né? De alguma forma cobrando desses líderes religiosos uma postura de devoção. Gritem a Javé. Agora, a destruição é generalizada, né? Não tem nada para ninguém mais, nem para os beberrões sobrou alguma coisa. Para que jejum? Essa é uma pergunta que faz fácil. Mais jejum não tem comida. Né? Mas aí é o jejum teológico. Tá bem. Tá bom, boa. Teológico. Vou bater palma para essa. É a primeira vez. É porque para o chefe sempre tem nada. Como é que é? Vocês estão aí comendo? Parem de comer vocês também. Agora, o que eles estão aprendendo foi fazer gafanhotos fritos. Exatamente, fonte de proteína. Não é? O né? João Batista. Exatamente, gafanhoto e mel. A iguaria do deserto. Né? Não ia ter não, mas o gafanhoto. Bem gordo, hein? Agora, o que é interessante a gente pensar é o seguinte, né? Nesse cenário de destruição, né? Onde aí no início do texto a gente vê uma cena, né? Se a gente tenta imaginar tirar uma foto desse ambiente, parece que está tudo arruinado, né? Plantação seca, não tem vinho, parece que não sobrou pedra sobre pedra dessa devastação, que no início ele atribuiu aos gafanhotos, essa sequência de gafanhotos que apareceram aí. Bom, o que fazer diante de uma realidade dessas? Como sobreviver a uma devastação dessa natureza? Que, logicamente, a gente pode pensar em diferentes formas com que essa devastação pode acontecer de maneira geral, em termos de nação, ou em termos individuais, simbolicamente, como uma tragédia generalizada. Como responder a essa tragédia? Parece que o profeta Joel sugere que o caminho de sobrevivência nessa devastação é via espiritualidade. Parece que ele sugere isso de alguma forma. Vamos também dar uma colher no ambiente bíblico, isso seria bastante comum. Mas a questão é a ênfase que o livro dá nessa questão. Que daqui a pouco esse texto vai tomar uma outra direção e aparecerem palavras que não teriam muito sentido comparando com os outros profetas. Mas por aqui fala destruição e expectativa e tal, até aí tudo bem. Mas logo depois, né, já no capítulo 2, ele vem com a proposta. Como sair desse buraco? Como sair dessa destruição? Então, colocando na boca de Deus essas palavras: pois agora, oráculo de Javé, voltem para mim de todo o coração, fazendo jejum, choro e lamentação. Rasguem o coração e não as roupas. Voltem para Javé, o Deus de vocês,
pois ele é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, e se arrepende das ameaças. Quem sabe, ele volte atrás e se arrependa, deixe para nós bênção, oferta e libação de vinho para Javé, o Deus de vocês. Toquem a trombeta em Sião, proclamem o jejum, convoquem uma assembleia, reúnam o povo, organizem a comunidade, chamem os velhos, reúnam os jovens e crianças de peito. O jovem esposo saia do quarto, a jovem esposa deixe o seu leito. Os sacerdotes, ministros de Javé, venham chorar entre o pórtico e o altar e digam: Javé, tem piedade do teu povo, não entregues a tua herança à vergonha, à caçoada das nações. Por que se deveria dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então daí o convite do profeta: venham todos, venham ministros, venham velhos, novos, esposos, mulheres, venham todos e venham de todo o coração. E eu achei interessante a frase: rasguem o coração e não as roupas. Tipo, algo profundo, que diante desse cenário talvez fosse capaz de provocar algum tipo de perspectiva diferente diante desse cenário. Como se a saída diante da crise fosse, eu vou usar mal a palavra aqui agora, mas a gente precisa trabalhar essas ideias. É como se a saída diante da crise fosse a fé. Eu vou preferir dizer ao longo da nossa conversa hoje, vou usar o termo espiritualidade ao invés de fé, mas vamos por hora usar esse termo, como se a saída diante da crise fosse a fé. É uma possível saída. É uma possível saída. De maneira geral, os religiosos muito convictos vão achar que essa é a única saída, que infantiliza muitas vezes. E qual é a hora do homem tomar as rédeas da sua própria vida? Mas, por outro lado, diante de um desespero completamente fora do controle, isso surge como uma aposta, como uma possibilidade, como um caminho possível, já que a gente não pode definir todas as possibilidades que a vida, restringir todas as possibilidades que a vida nos apresenta. Mas é interessante colocar essa dinâmica da espiritualidade ou da fé, desse convite profundo a rasgar o coração. É muito legal essa expressão, rasgar o coração, nesse contexto de crise profunda. E aí eu queria que vocês trocassem uma ideia aqui, a gente batesse uma bola com relação a essa ideia. A crise profunda e a espiritualidade. O que tem de bom, o que tem de ruim nisso? Quais os limites disso? Será que, de fato, essa tem que ser a resposta que uma igreja tem que apresentar para a comunidade? Olha, o caminho, a saída é a fé. Ou não? Mostrar a fé como uma possibilidade de saída. Lembra aqueles... Igreja, mas ali não era igreja. Ali não era igreja. Ali não era igreja. Ele estava pedindo aos mandatários do tempo dele que se voltassem para Deus e rasgassem o coração e não a roupa. Dá para entender nítido e claro que ele está conclamando esses falsos bonzinhos que eram os sacerdotes a realmente assumirem uma postura de piedade para com esse povo que estava sofrendo. No mundo evangélico, durante os anos 60, 70, se cunhou uma expressão bastante interessante que tem um pouco a ver com isso de forma geral. E é engraçado que demorou cerca de uns 20, 30 anos para o pessoal começar a questionar essa ideia. O lema era o seguinte: ok, mas qual a pergunta?
Exatamente. Então, principalmente no universo batista, esse foi um lema de cruzadas evangelísticas. Mas Jesus é a resposta. Ok, mas quais perguntas se fazem hoje em dia? Para que tipo de pergunta ou como que Jesus se apresenta como resposta? Né? Que automatismo é esse que coloca diante de qualquer drama da vida uma resposta pronta, encaixotada na forma, num ícone, num ídolo chamado Jesus? Mas não vai ser só contemplação, né? Você pode Mas agir não é também. contemplação, é conclamar, põe a mão na sua consciência. Quem assistiu o Fantástico ontem viu uma porção de gente recebendo benesses sem merecer, sem ter direito a, e se achando ótimo. A mulher nos Estados Unidos recebe um monte de coisas sem razão de ser. Enquanto tem gente que está morrendo anímica, que precisaria e não tem. É a partilha, põe a mão no coração, vê o que você está fazendo, vê se você não tem como se repartir um pouco mais, olha para o teu irmão que está precisando. Não se ache acima de tudo e de todos. É mais ou menos por aí. Mas os Espíritos têm a resposta. Mas a resposta é aquilo que ele pregou. Que se essas pessoas que estão perdidas por aí, provocando tanto mal, se pusessem um pouco a mão na consciência e no bolso não, na consciência, porque isso aí é uma questão de consciência. A pessoa tem que ter consciência, saber aonde está, o que está fazendo. Aí existe uma concorrência entre deuses. Observa aí, eles não debocharam da gente. Essa é um ponto-chave. É muito autoestima. Sim. Está muito ligado nisso aí. Uhum. Porque você vê, uma grande bobageira, foi para quê? Era comum esse tipo de ataque. Sim. Teve lá com Moisés, no Egito. Vocês estão padecendo essa fome aí, então cadê o Deus de vocês? Pois é, cadê o Deus de vocês? Eles estavam debochando. Eu acho que isso feriu os brilhos da nação. Você não acha? Até porque naquele tempo essas questões políticas, estatais e religiosas eram muito entrelaçadas. E isso poderia dar origem a uma guerra. Que um povo que não tem nada, um povo que não tem nada vai atrás do outro que tem. Que não foi uma paga universal, foi local. Sim. Então, eles iam morrer de fome e iam atacar o fogo. Ou não? Isso está fora do dá. Será que não teve nenhuma guerrinha por aí, não? Pois é, do livro, né, de Joel, se a gente pensa que foi depois do exílio e que todas essas cenas que fazem menção ao tempo, essa desgraceira toda, seria um pouco uma visão do templo destruído, então realmente não tinha nada, era um povo completamente enfraquecido, era impossível levantar a voz contra qualquer coisa. Se foi antes, até vai lá, ainda tinha um pouquinho como... É complicado isso, né? Essa coisa de rasgar as roupas é bem do oriental, né? No desespero se rasgar as roupas. É o luto, né? O próprio luto. O desespero. É uma forma de expressão. Então é muito interessante isso. Não rasga a roupa, rasga o coração. Vai para dentro, né? Em vez de... Olha para dentro de você mesmo, vê o que você está fazendo, né? Toma consciência. Só a parte do conceito cristão que está no livro de Joaquim Verso, que foi você, foi seu pai, alguém fez alguma bobagem ali e estão pagando por isso. O gafanhoto foi mandado talvez por Deus. Olha só, A visão dele. vamos ver como é que as coisas são curiosas, né? Vocês estavam falando, ele foi me lembrando aqui de uns detalhes. Tem um trecho da Bíblia aqui na parte mais relacionada com os escritos, né, com as histórias. Um trecho lá em Crônicas, que seria uma pequena história do momento imediatamente posterior à inauguração do templo. Geralmente a gente grava na memória um trecho muito conveniente dessa história, mas eu queria ler um pouquinho mais só para a gente ver que tipo de palavras aparecem e ver a relação de uma coisa com a outra, né? Olha só,
Segundo Crônicas 7. Salomão acabou de construir o templo de Javé, então a gente está falando isso mais ou menos no ano 1030, não, é um texto livre aqui, mais ou menos no ano 1030 a.C. Seria, tentando aproximar, uns 400 anos antes desse episódio com Joel, pegando ali uma flexibilidade no tempo. Então Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo o que pretendia fazer para o templo de Javé e para o palácio. Então, Javé lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como a casa do sacrifício. Quando eu fechar o céu e não cair chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu mandar a peste contra o meu povo, aí vem a parte que a gente sabe de cor. Se o meu povo orar sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, suplicando e buscando a minha presença e se arrepender do seu mau comportamento, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei o seu país. De agora em diante, meus olhos ficarão abertos e meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. É uma ideia muito parecida, né? Isso é o que? Crônicas? Isso é Crônicas. É um discurso muito parecido, mas vindo de outro lugar. Está pela Bíblia inteira, no Antigo Testamento. Só que aqui, no caso de Crônicas, é um discurso que vem pelo tempo. É um discurso de, palavra que a Lúcia gosta, é um discurso de controle. Porque o tempo passa a ser o grande fiscal dessa espiritualidade popular. Ó, vocês têm que se humilhar, vocês têm que orar, vocês têm que suplicar, vocês têm que fazer oferendas, fazer bastante dinheirinho aqui no templo, o templo está precisando, é legal. E aqui no episódio de Joel, essa humilhação, essa busca, esse rasgar do coração aparece em outro canto. Porque o templo não é. Inclusive o profeta convida os administradores do templo a nutrirem essa espiritualidade de se rasgar. Como se ele estivesse quase pegando esse texto de Crônicas e apresentando para eles aqui: ó, mas não faz aí não, vem pro lado de fora fazer, porque aí não deu muito certo. Aí eu acho que não rolou. Aí é melhor partir daqui olhando para vocês do que vocês olhando para a gente. Esse Deus que eles estão colocando lá no templo é o Deus deles, não é o meu Deus, é o Deus deles, o Deus de vocês. Lento para a cólera, ao contrário do que a gente leu na semana passada, né, que era rancoroso, vingativo. Aqui não, lento para a cólera. Ele é piedade e compaixão, coisas que deveriam ser experimentadas no âmbito do templo, né? O templo como local de perdão, mas é do lado de fora que isso acontece. Acontecem de montão naquela região até os dias de hoje. Era um evento periódico, de tempos em tempos, tinha aquelas nuvens de gafanhoto que devastavam tudo. O meu genro esteve na Mauritânia há uns poucos, no ano passado, e tirou fotos das telas das janelas negras de gafanhoto de cima e baixo. Só que o texto vai além. Primeiro, esse convite de rasgar o coração, uma disposição em parte individual, em parte coletiva, para mudar a situação. Mas o profeta vai além. Depois disso, derramarei meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Nesses dias, até sobre os escravos e as escravas derramarei o meu espírito. Farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Então todo aquele que invocar o nome de Javé será salvo, pois a salvação
estará no Monte Sião e em Jerusalém, como disse Javé. E entre os sobreviventes estarão aqueles que Javé tiver chamado. É o trecho que é conhecido. Sim. Isaías, parece um pouco de Isaías, pelo certo sentido. Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim, etc. É tipo de Isaías. Por que você falou assim, né, que o ideal seria que as pessoas fossem em direção ao povo? O lugar do profeta é o povo. Então, aí eu fico pensando que Jesus está no caminho. Sim. Jesus, nesse sentido, foi muito profético. Ele né? veio para estar no caminho. Ele ia para a sinagoga para discutir. Sim. Criar uma confusãozinha lá de vez em quando e tal. Né? Gerar um ruído. Ele nem fala que estava no caminho, ele era o caminho. Agora, esse texto 3 aqui, né, capítulo 3 de Joel, aí é aquela parte que ele vai além, né? Não é só rasgar o coração. Eis que eu derramo o meu espírito sobre todos. Como se essa espiritualidade agora passasse a ser quase que uma posse individual e não mais dependesse daquela centralidade do tempo. Como se esse espírito derramado, como esses todos se tornando profetas, como os velhos e os jovens tendo sonhos e visões, como se cada elemento, cada indivíduo se tornasse uma instância autêntica da presença de Deus no meio da terra. E não mais aquela questão centrada no tempo, onde Deus ali habita. Não, aqui é Deus sobre todos habita, em todos habita, todos inspira. Como se fosse uma espécie de uma divindade totalmente democrática. Como se fosse o Deus para além de qualquer forma de domínio religioso do tempo, é um Deus que cada um pode portar. Como se fosse de fato uma instância individual para além de qualquer forma de religião ou para qualquer institucionalização espiritualoide. Esse espírito derramado passa a ser um elemento individual e totalmente democrático. Todos podem ter, inclusive os escravos e escravas. Como se de fato agora a saída para essa espiritualidade como fonte de vida concreta fosse pensar num Deus pulverizado e não mais num Deus concentrado. Independente do tempo, né? E totalmente independente do tempo. Como se ele fosse uma espécie de erva daninha que sai contaminando tudo, todo o terreno, todo o povo, todas as pessoas, sai de controle. Agora, o que diz o texto imediatamente anterior a isso? Depois disso, depois do quê? Vamos só vou pegar aqui. Aqui é Joel 3, o anterior já é o 2 do 17. Esse pedacinho, Gabi, esse Joel 3, provavelmente seria essa adição posterior. Ela tem toda a cara do final do livro de Isaías e de outros que valorizam essa questão desse Deus pulverizado. Mas esse depois disso é depois Eu vou ver aqui. Um arrependimento Chama coletivo. Deus de doença, o outro tem aqui, chama Deus de erva Salta demais, né? Mas quem falou que Deus é doença? Ontem é o espírito sobre a carne. Ontem o Edson aqui chamando de Deus a natureza de contaminar as pessoas. Salta muito. Aí hoje ele está no pé de Deus. O pessoal está precisando do exorcismo. Ele não teve que ordem, né? Olha só, depois disso, tem um bloco aqui que na verdade é o que a gente vai ler no final. É o último texto. A gente pode até adiantar, já que você perguntou. Depois dessa cena, né, das pessoas sendo convidadas a rasgar o coração e tal, o texto de Joel apresenta a Deus da seguinte forma. Texto 8 do panfleto aí. Javé teve ciúmes da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Javé respondeu ao seu povo: eu lhes mandarei trigo, vinho,
azeite em abundância, e nunca mais farei de vocês a vergonha das nações. Terra, não tema, alegre-se, faça a festa. Aliás, festa era algo que estava muito ambientado no meio do templo. As liturgias, as celebrações, nas escadas, nas varandas. Das nações. Olha aí, escada aí. Sim, sim. Alegre-se, faça a festa, pois Javé fez coisas grandiosas. Não temam, feras, pois o verde voltou às pastagens dos campos. As árvores já estão carregadas de frutos, a figueira e a parreira já produzem sua riqueza. Alegrem-se, filhos de Sião, e façam festa a Javé, o Deus de vocês. Pois ele mandou no tempo certo a chuva mansa e fez cair também a chuva forte. Os terreiros estão forrados de cereais, os tanques estão transbordando de vinho e azeite novo. Eu estou compensando os anos que foram devorados pelo gafanhoto, o saltador, o descascador, o cortador. O meu poderoso exército que um dia mandei contra vocês. Agora vocês poderão comer com fartura e louvar o nome de Javé, o Deus de vocês, pois no meio de vocês ele fez maravilhas. Meu povo nunca mais passará vergonha. Vocês ficarão sabendo então que eu estou no meio de Israel. Pois é, esse Deus que se arrepende é muito dessa. Porque ele se arrepende, promete que nunca mais vai sacanear ninguém, de novo, dar de novo. E é o tempo todo. É amnésia. Agora, no mínimo a gente tem uma questão interessante, porque existe uma certa coerência dentro de cada bloco, de cada livro. A gente tem visto aí ao longo desses profetas que a gente está percorrendo que, assim, Deus tem meio que uma cara em cada livro. Não é vingador, ciumento e tal, aqui é um ciúme de outra natureza. Ajuda, ora atrapalha, ora castiga, ora abençoa, ora devolve uma abundância, ora devolve mais ou menos e tal. E... bom, eu acho que isso faz parte dessa pulverização. Ninguém consegue deter essa, aí sim a palavra até chave, essa espiritualidade popular. Porque cada um vai dar a sua cara. Cada um vai ter uma experiência de fato diferente. Independente da transcendência de Deus, ele é a nossa cara, ele é a nossa projeção, né? Certo, eu sei o que eu estou dizendo. Não, é a projeção de quem escreve. Sim, sim. Não é? Como é que é o complicado da vida? Por que a gente passa por algumas dificuldades, outros não passam? Por que você passa? Né? Às vezes você passa socialmente uma situação horrorosa. Essa coisa, é atribuir tudo a Deus. Isso pode ser uma saída muito fácil, muito até boba, né? Muito infantilizadora, mas às vezes é saída de fato. Às vezes é saída de fato. Bom, a de fato é que eles estavam acompanhando, tinha um equilíbrio ecológico grande, faltavam aves, faltavam criar galinhas. Ninguém fala nas galinhas, teologia das galinhas. Viu? Fala aí, Luiz. Veja bem, essa última frase daí no texto 8, Certo. vocês ficarão sabendo, então, que eu estou No meio de Israel. Israel que você falou aí, que no Antigo Testamento, Israel é o homem que é em Deus. Ele está falando do povo, dos homens, das pessoas ali, ou está falando do Estado de Israel? Então, no sentido que se assume dessa linguagem profética, o sentido é sempre o povo. Sempre é o povo. Não o indivíduo, mas o coletivo. Aquela massa de gente que escolheu Javé como seu Senhor. Né? Eu acho que esse finalzinho desse texto 8 reforça essa ideia da pulverização. Eu estou no meio do povo, não estou lá no alto do Sião, no templo, eu não estou concentrado, eu estou espalhado. Eu estou nas pessoas, eu não estou... como se o profeta estivesse estimulando a pensar que a espiritualidade real não pode ser por uma questão de sobrevivência, uma espiritualidade concentrada. Vamos imaginar que criar um mundo paralelo
onde a ICI, com sua vocação libertária, se tornasse a única igreja ou um modelo de igreja. Isso ia ser um monolito. Isso não interessa essa espiritualidade profética. O que interessa é essa diversificação, esse espalhamento, essa pluriespiritualidade que pode surgir para cada vida. Como se a gente fosse, nesse momento, um pouco hindu. Para cada um Deus. Porque a vida é individual. Jesus foi mais claro, né? Vou derrubar esse tempo. Exatamente. Exatamente. Se existe algo que precisa ser derrubado, é essa noção de tempo. Mais do que o tempo em si, mas a noção de tempo. Noção. E onde estamos? No tempo. Nós estamos aqui, Comunidade. aqui é a mentalidade. Lógico. Mas assim, é fácil tudo isso aqui virar um monolito espiritual. Não, mas eu estou falando de poder emanado. Por quê? A igreja, o templo, na realidade era uma prefeitura. Sim. Ele cuidava da cidade, ele fazia, acontecia. Ele estava falando de mais de um centro de poder. Tinha câmbio, tinha tudo na casa da moeda, era tudo. O pessoal levava animais. Ali era o centro da cidade. Pô, mas você vai negar que, por menor que seja a igreja, ela não é um centro de poder na vida das pessoas que, né? Então, mas ela pode ser diferentes escalas. Você vai falar que o Vaticano é a mesma coisa? Não, acho que não. Ele é um centro de poder. O interessante, a impressão que dá dessa leitura de Joel, é que o interessante parece que esses centros vão ser desfeitos. Como criar uma espiritualidade que irradia, ao invés de ser uma espiritualidade que suga? Uma curiosidade, o templo de Salomão, quando foi destruído, Em qual das vezes, né? não, o que ele fez mesmo com o ouro lá dentro. Houve uma desvalorização mundial do ouro. De tanto ouro que tinha, tudo era ouro. Então você vê o poder que uma. Sim. Ali tinha dinheiro pra caramba, você vê mundialmente. É como se fosse uma moral. E no meio do caminho da passagem do norte da África para a Ásia, para... O Salomão tinha os melhores cavalos do mundo que existiam na época, tinha quase todo o ouro daquela região, tinha toda a riqueza. Esse tempo, Jesus não concordou, foi muito bom. E a obra que foi feita no tempo de Jesus, de repotencialização do tempo, ele era muito maior do que o do tempo de Salomão. Não sei se já tem ouro, mas... O de Herodes foi avassaladoramente gigante pelo complexo que se criou em torno do Só templo. podia trabalhar um tempo na construção, quem fosse sacerdote, sumo sacerdote, ele não podia. Porque profanava. A coisa era pesada. Não, sim. Existem umas continhas que o pessoal fez que só de sacerdote era algo em torno de 3 mil. Só de sacerdote. Porque rolava uma espécie de escala. Rodízio. Porque as pessoas eram sacerdotes, mas não eram exclusivos, não trabalhavam só no tempo. Tinham suas vidas e de vez em quando passavam um período lá. Então nesse rodízio parece que... Eles recebiam alguma coisa? Não, recebiam, ali tinha padeiro, uma família que só fazia pão. Foi a primeira greve que tem notícia da atividade, foi dos padeiros do templo de Jerusalém. Padeiro do tempo. Você viu que a coisa... Mas será que eles recebiam ou era caixa 2? Tipo Não, assim, caixa dois. Não é muito claro, a gente não tem muito dessa informação. Como é que o padeiro recebia? Não, mas a questão é que desse rodízio, né, parece que era uma espécie de dízimo de tempo anual que as famílias dessa caixa sacerdotal acabavam, vamos dizer assim, cumprindo, lógico, tirando vantagem desse esquema de tantas ofertas, de tantos sacrifícios, de tantas benesses que aquele complexo poderia oferecer, Mas o comércio e tal. eram levados, né, ao templo. Sim. E aí como é que quem
E eles ganhavam dinheiro na troca. Quando você fazia. Sim, da moeda e tal, mas detalhes disso a gente não tem. Como é que era a estrutura? A estrutura administrativa do templo a gente não tem isso. É mais ou Só menos. aquela história do carneirinho, vai lá pra trás, Quando sai pela porta da frente, ele entra na porta da frente, sai pela porta de trás, volta e essa é uma vantagem. olha por dentro do tempo. Agora, essa questão então dessa espiritualidade centrífuga, ao invés de ser uma espiritualidade centrípeta, parece que é a saída desses grupos que vêm no tempo constantemente uma ameaça. Diante da crise é preciso inovar, é preciso criar, é preciso germinar, é preciso aparecer algo novo do que essa coisa centralizada que sempre aconteceu. Nesse contexto, Jaci Marasquim, anglicano, né, Gisele? Ele já pregou aqui. Já? Então, no seu livro Espelho a Transparência, onde ele comenta o credo sendo constantinopolitano, quando fala do Espírito Santo, ele fala de maneira muito curiosa o seguinte: o Espírito é santo não porque seja bem comportado. A palavra santo significa o que está separado do comum, por qualidades que nos levam ao deslumbramento. Na literatura grega antiga, o termo se aplicava ao santuário e aos deuses. Em certos círculos, os objetos do culto nem sempre eram mostrados ao público. Havia certa relação entre o santo e o mistério. A ideia de separação vem do Antigo Testamento. Santo é o que se separa do secular. O termo antitético de santo seria, pois, profano. Santo igualmente se relaciona com pureza, principalmente em sentido litúrgico. Mas o santo não se confunde jamais com o puro ou com o limpo. Coisa que o povo nunca era. Puro e limpo. Mas podia ser separado, rasgando o coração. Um caminho de ser santo para além daquela parafernália com cara de santo, mas não, era limpinho. O pessoal até não brinca, é pobre, mas é limpinho. Aqui é o contrário, é limpinho, mas não é santo. Aí se inverte a frase. Essa pureza era sempre ritual, né? Como é que eu vou estabelecer se uma pessoa é pura ou não? Sempre... Tipicamente, do que emanava do templo era limpeza. Limpeza, obediência da lei, tudo relacionado com isso. Agora, esse sentido mais profundo dessa santificação, dessa separação, parece que os profetas estão buscando um caminho diferente. É preciso ressignificar essa separação. Separado do quê? Dessa sujidade, das sujeiras, da poeira, ou uma sujeira que é uma sujeira de intenções, uma sujeira de ações, de fato, uma sujeira existencial. Que raio de sujeira é essa? Lógico, pensar assim pode nos levar a um caminho de culpas e tal, mas não, vamos trabalhar diante do desafio de espiritualidade que é colocado nesse contexto, Joel. A pureza era ritual do tempo, ritual, absolutamente ritual. Tanto é que Jesus faz o quê? Chegava, como vivia para comer um sujo, sei lá, pegava o pão, Rasgado comia. ele falou que é a pureza ritual. Como é que os seus discípulos aí não lavam as mãos nem os pés antes de comer? Pergunta feita a Jesus. Cara, mas não tinha nada essa a não. ver com bactérias, nada disso. Não, era uma coisa mais ou menos. Ritual. Bastava que jogasse um pouco d'água na ponta dos dedos, já tinha cumprido o ritual. Não precisava estar absolutamente uma coisa só para inglês ver. completamente. Álcool gel. Álcool gel já é essa. Álcool gel, aliás, é uma coisa que passa por aí. Quer dizer, quando ele fala aqui, que esse Espírito é santo não porque seja bem comportado. Se a gente pega a imagem do Novo Testamento sobre esse mesmo Espírito,
ele sopra onde quer. Ele, aliás, é um mal comportado, né? Ele tem uma vontade individual, ele é indomável, ele não dá satisfação, não deve nada a ninguém. E é engraçado essa ideia de ser um vento, porque água você contém, terra você contém, agora vento flui. Até fogo você contém. Tem gente querendo engarrafar o vento, mas mas não deu muito certo. Essa daí não colou. Essa não deu muito certo. Engarrafar o vento. Ou seja, mais uma ideia relacionada com essa profusão. Espiritualidade como profusão. E é engraçado, né? Porque quando a gente pensa espiritualidade, vou usar uma frase para a gente construir na cabeça uma ideia. Se alguém fala assim, fulano, Joãozinho, é uma figura muito espiritual, qual imagem brota na nossa cabeça imediatamente? Eu acho que uma das ideias imediatas é o do piedoso, o cara que ora todo dia, que lê a Bíblia e tal, né? Desse religioso típico, né? O cara que não comete erros, ele tem privações dos prazeres da vida, é super contido, restrito e tal. O bate bem da bola, né? Não só isso, mas como parece que é uma ideia completamente contrária ao que deveria ser o ser espiritual. A gente nunca vai pensar numa pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito animada, festeira e tal. Nós falamos muito espiritual. Não se usa esse conceito. Não, o espiritual é sempre o fechado, contido, restrito. O Chico até que ele fazia meio lá americano. A gente pensa em monge, né? Monge, clausura. Que ideia mais contrária à ideia de ser espiritual. Mas o vinho dizem que tem um espírito. Acredito. Já nega. Se fosse o Alexandre, né? Nosso amigo Alexandre, ele ia falar que, ou até o Marquinhos também, né? Falar que ser espiritual é ser dionisíaco, né? Mas aí isso não ia colar muito, né? Dionísio é Baco, aí não ia dar muito certo, né? Mas é isso. Essa espiritualidade tem que ressaltar esse lado dionisíaco, às vezes um pouco até caótico. As bodas do Canaã, o que é? Uma festa. Jesus está, a mãe dele está, o pessoal o quê? Vinha água, não foi mesmo. É engraçado, né? Se a gente pensa na cena inicial da Bíblia, a terra como um vazio, um disforme de nadas, lá o Espírito pairava sobre aquela confusão. E aos poucos a coisa foi tomando uma ordem, uma rigidez. Antes era tudo muito livre, tudo muito solto, escuro, claro, não se fazia diferença de nada. Lógico, esse texto não tem essa finalidade cultuar o caos, mas é interessante pensar que nessa construção dos hebreus, na origem de tudo estava lá um elemento indomável. Mas interessante que a ordenação é fundamental, né? Sim. Bom, pelo menos a gente é um pouco refém disso. Agora, né? quando a ordem vira gesso, vira flexível. Quando a ordem vira a única possibilidade. É verdade. Na nossa política, antes nós não tínhamos reeleição, né? Depois passamos a ter. Então, parece que o primeiro período do eleito
foi bom, mas depois ele quis segurar o poder e aí, para se reeleger, ele teve que romper, e pronto. Então, parece que a fluidez é fundamental, mas a ordem também, porque a fluidez no caos, sem rumo, né? Sem direção e tal. É engraçado, tem um colega meu que ele fala o seguinte, eu acho muito engraçado a percepção dele. Quando a gente pensa um exército, né? Todo mundo ali com a roupinha igual, marchando igual, fazendo as mesmas coisas, cantando as mesmas músicas e tal. Mas todo mundo, por mais igual que seja, quer ter um negócio diferente na farda. Quer usar uma boina de outra cor, um brochinho diferente, um brevê de outra forma e tal. Quer dizer, nem nessas estruturas ultra rígidas, essa uniformidade total, completa é bem-vinda. O bonito é ser diferente, inclusive. Mas Nossa, ele tem... porque né? a própria fábrica que faz o tecido para ser igual, a cada nova remessa, a cor sai um pouco diferente, claro. Já começa daí. Não sai sempre igual, não existe uma receita única. Aquela tinta que a gente compra, feita por um computador que seja, não sai igual dali aos tempos. Vai. Por que eu estou insistindo nessa tecla? Eu tenho percebido, como eu sempre fico ali atrás, né, gravando e tal, nos domingos, de vez em quando algumas pessoas que têm visitado aqui a nossa comunidade ficam um pouco angustiadas, querendo que a gente entregue para elas uma espécie de forma. Mas vem cá, como é que... O que essa igreja prega? São uma série de perguntas que ela quer como uma espécie de confissão doutrinária da igreja, mas assim, você vê que não é uma intenção de só dar uma conhecida assim de leve. Não, como é que eu faço para me encaixar nessa estrutura aqui? E aí é engraçado, naquele texto que o Edson já tinha escrito, né, o que cremos, que aí lá no encontro eu dei uma reorganizadinha ali no texto e tal, um dos elementos centrais é essa fluidez. Você vem para cá pensando que você vai se enquadrar numa forma, você precisa se desenquadrar para começar. Não seria oportuno ter esse texto para dar aquele que... Pode ser, mas será que até isso não é um enquadramento? Não, eu entendo, lógico. O livro de Marcos, quando ele fala, nós somos a legião, ele fala justamente na uniformidade. Ele vem, é um bloco. É um bloco. Todo mundo é igual. Isso é inferno. Eu venho de um lugar onde todos se vestem iguais, todos são iguais, como o exército romano. Ótima leitura. Ótima leitura. Eu venho de um lugar onde essa uniformidade espiritual, porque eram espíritos, Isso, né, isso. Produz essa degradação. Bom, mas as pessoas precisam de uma maneira. Eu sempre me incomodei. Desculpa, eu liguei naquela. Sim, as igrejas têm bandeiras em geral, né? Focalismo de falar livros, outro não sei o quê, vai. E assim, e nós? Então eu tinha uma preocupação muito grande, não sei se ainda tem, mas tenho da grande fluidez de pessoas que vêm aqui e que gostam demais e que depois não voltam mais. Né? No encontro de São Maurício, então era muito comum você ver as pessoas dando depoimento, assim, tudo maravilhoso, mas nunca mais apareceu aqui. E muita gente que veio a primeira vez e acha ótimo e não volta. Aí, será que não falta alguma coisa? Até para indicar essa fluidez, sim, nós somos fluidos, nós somos... Mas dá algum norte para a pessoa. Assim que eu estou fazendo esse folgazinho aqui. Aquele eterno gerúndio, né? Está naquele eterno gerúndio, né? Não, não pode fazer. Sim. Estou me fechando.
chave para segundo as faltas a gente dá para você acreditar de alguma coisa, um cartão que a gente comprou na tristeza. Tá naquela música que você acha que é péssima, é melhor dar uma coisa melhor para ele dar, ele vai dar alguma coisa. É porque, de certa forma, a gente não pode frustrar o esquema que cada um traz quando entra por aquela porta. O esquema que a pessoa traz é de uma religiosidade de identificação, de enquadramento, de modo. Então acaba que essa linguagem se faz necessária para... Porque imagina, o que vocês são? Nós somos nada e somos tudo. Nós somos forma e desforma. Então não entendi. Nós somos Deus em cada um. Mas é complicado. É complicado. Não, mas muita gente gosta dos 10 mandamentos. Não pode, a gente gosta, não pode fazer isso, não pode fazer. Mas não é isso que Tem nós Jesus temos a falando oferecer. diversas formas. Fala o que você fala. Sim. Ele simplifica muito, mas o pessoal gosta de normas, de regras bem Mas duras. até para a gente dizer que nós não somos. Que até fazer uma identificação negativa, né? Nós não somos isso. Não, porque eu já vi chegar gente achando que a gente é uma igreja que recebe Deus. Não, nunca Recebe gente. A gente recebe pessoas. Não, inclusive Mas isso a igreja que se colocou dessa forma, vários estiveram aqui e saíram, porque acharam que a nossa teologia era avançada demais para eles. Foi isso. Mas a igreja que veio aqui, que veio vários gays chegaram a tocar. Eu também, a gente estava recebendo gays imitando a gente, eu disse, você enlouqueceu? Perdeu o juízo, essa bandeira nunca foi nossa. De onde que você tirou isso? O pastor, no púlpito. Porque nesse sentido, né, dentro do que a Solange está falando, né, vai bem dentro dessa direção. Com a nossa bandeira. Nossa bandeira tem todas as cores e cor nenhuma. Porque a gente não vive de bandeirismo. Né? A gente não vive de vender bandeira. Eu sei, né? Não, sim, lógico. Lógico. Essa ambiguidade não nos faz bem a priori. A gente foi formatado para receber formas. Né? E a gente vai receber gente preparada para receber forma. Né? E a espiritualidade parece ser condizente, coerente com a praticada, valorizada nessa comunidade, e é essa coisa pluriforme que incomoda por definição. Por definição. Fala uma coisa que fazer incomoda. uma forminha assim, feita de gelo, que fosse derretendo aos Boa imagem. Legal. Quando vê, cadê a forma? Sumiu. Forma de papel. Tem uma coisa que explica muita coisa, mas irrita principalmente os religiosos, né? E nós somos isso. O cara fala assim, mas Deus fez isso, mas Deus fez aquilo, Deus fez isso. Aí vai o ateu e diz, Deus existe. Isso não existe. Você está procurando o quê? Eu estou dizendo que para tudo você tem um contraditório. Aí você vai falar, meu Deus, meu Deus, não existe algum. Será que, pegando carona no que o Anderson propôs, comentou, Eu não propus não, né? agora assuma. Ó, ele pode pegar comigo. Você conhece aquela? Deixa eu contar uma. Tinha um avião que estava caindo, né? E estava um padre, um amigo dele que era ateu. Aí o ateu rezava pra caramba. Aí o padre depois passou tudo, fez tudo e tal. Cara, você é ateu, rezando, isso é um paradoxo. Ele falou, eu sei que é, mas vai que existe. Vai que. Né? Esse é o esperto, esse é o malandro. Pois é, tem essa, né? Agora, pegando carona no que ele, nessa cena que ele bolou, será que é possível na espiritualidade da comunidade cristã de Ipanema, da igreja cristã de Ipanema, né, viver uma espiritualidade que transcende o discurso de fé ao ponto do ateu se sentir acolhido e confortável na comunidade, né?
como que essa coisa da fé e da espiritualidade entra em choque? Prestes como gordo. Prestes veio aqui e eu o trouxe. Olha aí. Olha, Por isso que eu quis falar. Quando eu vi o Prestes na fila, eu não acredito. Ele estava muito à vontade. a nossa organista durante anos, ela Sou do Juliana Carnal, Ah, eu sei se é muito meia bomba aquele ateu ali. O Leandro Carnal. Agora, O Carnal eu acho que é tranquilo um ateu aqui, ele se sente muito bem, eu acho. Agora, o que então, o que então é essa espiritualidade que transcende uma forma religiosa, ou uma forma religiosa, uma forma de fé? O que pode ser uma espiritualidade? Como fonte de vida concreta. Né? Se a gente está desenhando... No amor, no respeito, coisas práticas que a gente pode colocar. Fala aí, Luiz. No grupo de meditação da igreja, nós temos um casal, marido, ele se desafiou. Quando nós terminamos a meditação, já rezamos o Pai Nosso. Ele fica em silêncio, mas ele vem medir as orações que se fazem, ele não reza. Aí ele fica em silêncio, participa, entra no grupo, sai calado e ele fica nada. Aí vem, é o primeiro a chegar. E se desafia, graças a Deus. Vamos dar uma lida, esse texto 5, que é um texto de algo que transita bem entre o ateísmo, porque não se define como filosofia, religião. O que o budismo vai trazer sob uma perspectiva a respeito disso? Eu extraí esse texto de um livretinho produzido pela Sociedade para a Promoção do Budismo, livro chamado Doutrina de Buda, livro amplamente divulgado no mundo, como se fosse os Gideões, aquela biblinha, né, dos Gideões Sarnóis, só que do budismo. O que eles falam? Na longa jornada da vida humana, a fé é a melhor das companheiras. Ela é o melhor refrigério da viagem e é a maior das fortunas. A fé é a mão pura que recebe todas as virtudes. A fé é o fogo que consome todas as impurezas dos desejos mundanos, remove os mais pesados fardos e é o guia que conduz os homens em seus bons caminhos. A fé remove a cobiça, o medo e o orgulho. Ela ensina a cortesia e ganha respeito. Nos livra da sujeição às circunstâncias. Nos anima quando estamos fatigados. Dá-nos poder para vencermos as tentações. Leva-nos a praticar boas e puras ações. Nos enriquece a mente com a sabedoria. A fé é o incentivo que abastece a fadiga quando a jornada é longa e cansativa e que nos leva à iluminação. A fé abranda as nossas empedernidas e egoístas mentes, dando-nos uma mente amistosa e simpática. Se fosse assim, Jesus disse, caberia perfeitamente. E algo que tem uma certa... Não faz parte do vocabulário essa ideia do cultuar Buda. Não é esse o espírito da coisa. E trabalha com a fé de uma forma tão profunda que a gente poderia aqui sim colocar fé, espiritualidade, aí tanto faz. Né? Mas percebam, abertura, disposição, fluidez, força para a caminhada, ânimo. Não nos parece que é uma maneira de uma fé. Não, de forma alguma. Eu me converti ao budismo. Não faz sentido essa frase. Eu aderi ao budismo, aí sim. Assumi o budismo, mas converti. Não é esse o ponto. Eu vou lá no templo budista para cultuar Buda. Não é essa a ideia. Talvez o que nos atrapalhe nessa saga da espiritualidade, não sei, estou rascunhando aqui,
seja traduzir a espiritualidade como culto. Talvez isso seja o que mais atrapalha, a espiritualidade como culto. O que você vai fazer com a tua vida? Não, eu vou cultuar a Deus. Essa ideia de cultuar uma divindade é uma das ideias mais, vamos dizer assim, anticristãs possível. Essa ideia é totalmente usando o linguajar, né, da disputa. A ideia é totalmente pagã. Cultuar. Se o discurso da Bíblia, o discurso da teologia fala dessa grandiosidade de Deus, essa coisa toda, que tipo de efeito o culto humano pode provocar na divindade? A não ser na própria humanidade, causando uma abertura para algo que ela não controla. Então, essa ideia do culto, eu acho que é a que mais atrapalha a espiritualidade. Cultuar. Eu lembro de perguntas assim, que às vezes aparecem nesses livros de bulas doutrinárias. Qual a finalidade do homem? Para que serve o homem? Para louvar e engrandecer o Deus Criador. Você matou Deus aí. Isso aí não serve, não é essa a ideia. Louvar, então o cara vai passar a vida dele louvando e engrandecendo. Como se Deus necessitasse. Como se Deus necessitasse, como se ele se afetasse de alguma forma. Agora, a Bíblia é muito complicada, né? Esse negócio de fé é muito bonito, né? Tu olha a Bíblia, você tem fé? Tem? Os demônios também têm. E aí? Está na Bíblia. Não é? Eu estou dizendo como é complicado. Não existe uma resposta só, não existe um credo só. Não pode existir para ser saudável. Por isso a nossa igreja é aberta às diferenças. Então, qual a proposta? Estar aberta às diferenças, porque com a diferença você cresce e com a igualdade você exclui. Agora, parece que tem diferenças que interessam mais, diferenças que interessam menos. Né? Sempre tem. Porque tem diferenças que são diferenças de fechamento, de modismo, comercialóides. Né? Por isso que aí eu vou fazer uma propaganda para minha amiga Solange, que ela foi genial, impressionantemente criativa quando bolou o símbolo da nossa igreja. Essa coisinha. Essa cruz servida por um colorido sem par. Esse aqui é genial. Esse aqui foi bolado pelo Hélio, tá vendo? Isso realmente eu adoro. Acho lindo. Está na nossa fachada, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu tento usar o mais que eu posso. Foi vencido, né, gente? Tem que sair no boletim, cadê o É esse aqui, ó. essa droguinha aí. Isso é um clipart dos mais vagabundos, naquela época que começou o computador e começou a aparecer clipart, que o Edson me pediu para fazer uma liturgia de alguma coisa, eu não quis, porque não era assim, aniversário de alguém que não gostava muito, eu não quis ter essa droga. O Edson se apaixonou por isso, começou a usar. Não gostava, o que tem não gostar de não igreja? Eu não gosto. Porque não teve nenhuma inspiração, nenhuma... Nada, e as pessoas acham que isso é um símbolo maravilhoso, que tem que os negócios. Outro dia estava o Calil aqui, ele é muito Estava fazendo uma não, porque esse símbolo da igreja cristã de Ipanema, essa cruz branca com esse vitral representando, ficou uma merdinha. Se você analisar, você foi muito feliz, porque você vê todas as cores misturadas, dá o branco. O branco remete àquele. Então ela foi acidentalmente. Solange foi divina nesse momento, ela não se conteve e fica apelando para esses discursos de modéstia, entendeu? Eu fiz uma coisa, quando eu fiquei ajudando na secretaria, antes da Lucilene vir, eu mudei
o papel timbrado, o papel de batismo, eu fiz tudo novo, com essa coisa linda que o Heber bolou e tal. Né? Eu não sei o que estou fazendo, porque tudo usava essa cruzinha lá. Eu tirei essa cruzinha de tudo, botei tudo bom. Você vê que está tendo as Bíblias impressas aí, agora não tem mais jeito. Não está colorido, mas. Os pedaços. Dá todos os pedaços. Usarem tudo. Olha, as coisas são divinizadas. Exatamente. Você foi só o canal, pronto. Exato. Foi um espasmo espiritual que nem ela deteve. Né? Você queria uma coisa toda controlada, planejada, desenhada. Não deu certo. Você que gosta de estudar muito, né? Eu sei que você gosta. Tem uma coisa bem típica na Bíblia, somente no Novo Testamento. Quais são as figuras que mais enaltecem a Jesus Cristo? São os apóstolos, não são nada, são os demônios. Tu que eras o grande, entende de mim, tu, quer dizer, os trouxas estavam lá seguindo, eles não sabiam ainda. Mas ele dizia, você que é o Senhor do Senhor, tem todo o poder, está tudo lá com Jesus. Demônios. Olha bem. Ou então até usar um outro termo, que seria um termo bem bíblico. Os espíritos, no caso classificados como maus, mas espíritos. Espírito imundo, não sei o que lá. Tu, Senhor. Quer dizer, a gente precisa disso. Né? O que é um Pentecostes moderno? É se abrir a essa pluripossibilidade de viver a vida. Bem, o que eu falei aqui é a definição da igreja de Ipanema. Eu aqui posso falar que o demônio reconheceu em Jesus a divindade dele e então, se eu falo uma igreja qualquer aí, não, você é esquartejado na primeira oportunidade. Olha, Paulo Longo. Eu posso pensar. Não é? Para a gente terminar, então, um pequeno poeminha do Fernando Pessoa na figura de Alberto Caeiro. Num livreto seu chamado Guardador de Rebanhos. Tudo a ver com a figura do pastor, né? Então, e aí ele propõe o seguinte: pensar em Deus é desobedecer a Deus. Que coisa mais espiritual do que isso? Porque Deus quis que não o conhecêssemos. Por isso se nos não mostrou. O português é um pouco truncado porque o livro mantém a estrutura português de Portugal e aí fica assim. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á fazendo de nós belos, como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos, e não nos dará mais nada, porque dar-nos mais seria tirar-nos mais. Agora, eu acho que foi o Fernando, não sei se foi o Fernando Pessoa ou outro, disse o seguinte: olha, você falou da linguagem, né? Nós temos a língua para eles e que tem um sotaque somos nós. Sim, é verdade. Pois é, ele não concorda com isso. Ele tem um sotaque somos nós. Como é que é? Não, um desses falou o seguinte: nós temos a língua para brasileiro. Os portugueses falam, e quem tem um sotaque somos nós. Então, até bem na vibração aí desses profetas que a gente tem visto desde o início, né? A gente já desenvolveu a ideia de traição como possibilidade de espiritualidade. Agora, pensar em Deus é desobedecer a Deus. Toda hora é esse espírito profético subvertendo o sentido das coisas, precisando, como se ele fosse uma espécie de um pintinho dentro da casca do ovo, querendo nascer, rompendo a casca, quebrando, bicando tudo, todos os conceitos, todas as ideias cristalizadas, todas as formas, moldes, enrijecimentos, durezas, tudo que enquadra não serve, tudo que constrange tem que ser eliminado.
Tudo que... E até quando falamos em tudo, isso precisa ser revisto. Então, né, Joel acaba pegando esse espírito que infla jovens e velhos, escravos, e dando a eles uma possibilidade de viver uma vida para além de qualquer castelo religioso que se apresente, ou qualquer castelo de fé, não precisa ser nem material, qualquer castelo de fé que se apresente, construindo ou propondo o que de fato pode ser chamado de espiritualidade. Aí a gente precisa ir bem na ideia do Nietzsche, é potência, é essa vida que arrebenta, que vai a todo vapor, que venta onde quer, que não se detém. O Nietzsche foi super espiritualizado. Agora o Fernando Pessoa tem uma contradição, porque Deus quis que não o conhecesse, ele não deu o Novo Testamento. Pois é. Parece que faltou. Né? Mas esse é o Javé, esse é o Javé. Esse é o Javé. Não tem nem nome, coitado. Você vê, não tem nem nome, camarada. A mim, meu pai. Então ele quis se apresentar. Muito prazer, humanidade. Não foi? Mais a humanidade. Isso é o problema do Evangelho de João. É só o problema do Evangelho de João. É só João que Jesus fala dele. Ele é grego pra cacete, esse João. Tem um livro de um autor. Ele é grego pra cacete. Só anuncia o rei. Mas o João ele é do Mas não é grego, ele é grego pra caramba. E é verso esse cara. Tem um livro de um autor chamado Bart Ehrman. Eu ainda não li esse livro, mas pelos livros dele costumam ser coisas bem interessantes. O título do livro é um livro até um pouco grande. Como Jesus se tornou Deus. Então ele conta um pouco da história de como que o Jesus Nazareno foi se criando essa imagem de um Jesus divinizado ao longo da história da tradição da igreja. Eu acho que é uma história interessante para a gente conhecer em termos de como que, né, se criou um império de fé em cima de um elemento que estava lutando contra todo esse império de fé no caso do seu tempo. Né? Então é legal a gente perceber esses mecanismos, como que até um Jesus que lutou contra todas as estruturas é útil para um determinado esquema como um instrumento de dominação. Né? Como que até um Jesus é útil para dominar. Né? Então o tempo todo precisam rever essas ideias. Ou você, às vezes a gente está muito racional ou emocional demais. Também o racional demais, acho que atrapalha essa. Sim. Porque essa vida que você tem uma vida aberta, te liberta, tira da opressão, né? Você consegue ver outras coisas. Quando vem para outro Acho que uma ideia desse racionalismo excessivo é dizer assim, ó, com o homem você resolve tudo que ele é o que há. Mas isso é problema. Você pode até ir numa outra direção. Olha, eu aposto no racionalismo porque é o que dá. É outro caminho. Né? Não é o que há, mas é o que dá dentro da nossa limitação. Então, aí seria até um racionalismo saudável. Né? Mas é o que há, aí você cristalizou, fez um império daquilo ali. Né? Então, tudo tênue, né? chão, tá